palavra morre quando corre, se dizia. Eu digo que ela se revela nesse dia. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. Hoje eu tô muito animada porque a gente vai falar de Não Sou Ninguém, de Emily Dickinson, uma das minhas poetas favoritas. Essa foi uma leitura para o Projeto Ferrante Indica, agora no mês de agosto. A gente já teve o clube de leitura e foi maravilhoso, porque esse mês é o aniversário do canal. O canal tá fazendo 9 anos e eu aproveitei aí estrategicamente, né? Eu gosto de pegar as datas importantes para colocar livros que eu quero ler, ou de autores que eu gosto muito. Então a gente colocou a Emily, então foi um sarau. O clube de leitura desse mês foi um sarau e foi uma delícia, foi muito especial. Eu fiquei muito feliz. Essa é uma edição revista e ampliada que saiu pela editora da Unicamp e tem tradução do Augusto de Campos. É uma tradução assim bem famosa, embora ela não seja a favorita de muita gente, né? A questão de tradução sempre dá alguma polêmica. E é tradução de poesia, então é uma questão mais complicada ainda, porque, né, toda uma dificuldade de se manter no estilo do autor ou da autora, manter uma certa integridade estética ali, mas fazendo com que o texto faça sentido na segunda língua. E, enfim, há quem considere que o Augusto de Campos abrasileira demais a Emily, que é uma autora norte-americana. Porém, ele é um tradutor que também é poeta, e eu acho que ele faz, essas traduções dele fazem os poemas ficarem muito bons enquanto poesia. E, de fato, ele precisa fazer algumas escolhas. Eu sei que essas escolhas são dificílimas, então, assim, quem sou eu? Quem sou eu para, né, questionar, assim? Às vezes alguma coisa pode causar um estranhamento, mas, de modo geral, eu sou muito, assim, tenho muita admiração, não só por ele, como pelo Adalberto Miller, que é o tradutor da obra completa dela, que saiu, né, recentemente. E tá aí virando uma referência também para estudos da Emily Dickinson. Mas pro clube, eu não quis indicar as traduções do Adalberto Miller, porque é muita coisa, elas são enormes, né? Eu tô com elas até aqui do meu lado, vou mostrar pra vocês. São esses livrões, são 2 volumes, então é muita coisa, acaba também sendo um investimento muito grande. E como eu não queria espantar, né, os participantes do clube ou do projeto, queria incentivar a leitura, a gente veio com essa que também é uma tradução respeitada, icônica e de que eu particularmente gosto muito, tá? A Emily foi uma poeta norte-americana que nasceu em 1830, viveu 55 anos e nasceu em Amherst, em Massachusetts, que fica na região da Nova Inglaterra. Ela é considerada uma dos principais poetas de língua inglesa, não só dos Estados Unidos. Ela é considerada por muitos estudiosos, assim, uma espécie de gênio da poesia mesmo. Nos Estados Unidos ela ficou muito importante ali, mais ou menos contemporânea do Walt Whitman, né? Acho que o século XIX nos Estados Unidos fica muito marcado por 3 poetas, que são o Edgar Allan Poe, a Emily Dickinson e o Walt Whitman. E a gente pode dizer que a Emily é uma poeta que acabou deixando um legado assim bem grande. Muitos poetas acabam se reportando a ela, evocando-a. É uma poeta que teve muita influência em poetas do século XX como Sylvia Plath ou Anne Sexton, e que tem muita influência hoje ainda em poetas contemporâneas, né? Poetas que eu já comentei aqui no canal, como a Kátia Marchese, como a Maíra Dalmas. É uma poeta sempre sendo resgatada por algumas das nossas poetas mais conhecidas, né? Como Ana Cristina César, Ana Martins Marques, Maria Gabriela Lansol, que eu tenho conhecido mais ultimamente por causa da minha amiga Tati, né? Com quem eu acabei de ministrar um curso sobre sonho, literatura e psicanálise. Então é uma autora que a gente pode dizer que conseguiu deixar uma marca muito particular em relação à sua própria obra, né? A Emily é muito conhecida pelos epigramas, que são poemas curtos, e por temas, né, os grandes temas, né? Uma autora que escreveu muito sobre a morte, escreveu sobre amor, sobre a relação com a natureza. A Emily, ela tem uma questão curiosa na vida dela, porque ela se isolou, né? Ela viajou pouquíssimo e num determinado momento ela decide ficar reclusa. Tem muita especulação em torno dessa reclusão, tanto em relação à doença, né? Ela teve problemas renais sérios, quanto em relação a que ela tinha com a sociedade, né? Ela, em um determinado momento da vida, ela era de uma família religiosa, ela para de comparecer ao culto, e ela depois para de comparecer em eventos sociais. Ela acolhe uma certa solitude voluntária
embora ela se comunique muito com muita gente, né? Ela se corresponda com críticos da época, com outros escritores, com amigos. É uma pessoa que tem uma obra epistolar muito grande, né? A Emily é muito conhecida não só pela sua poética, mas pela sua obra epistolar, que até ela se mistura um pouco, porque vários dos poemas dela, que a gente conhece hoje, estão em cartas que ela enviou para algumas pessoas. Então, além desses grandes temas, né? Então, solidão e solitude, né? Essa solidão escolhida, né? Acolhida. A sua poesia também é muito marcada pela forma, né? A Emily Dickinson é uma autora que faz um uso muito peculiar dos travessões. Tem uma estudiosa, Kristen Miller, que é uma autoridade no assunto, né, em poesia de Emily Dickinson, e ela fala que a Emily impõe o ritmo do seu próprio pensamento com esses travessões, ela diminui o ritmo, né? Então ela diminui a velocidade da leitura do verso, ela termina o poemas inteiros, não só estrofes, com travessão, aunque esse travessão ele pode admitir vários significados, né? Ele pode evocar uma continuidade ou estar indicando uma ambiguidade. Então, assim, ela faz um uso muito específico da pontuação, assim como da capitalização. Eu nunca sei falar essa palavra direito, mas assim, o uso das maiúsculas, né? Então, a Emily tem muito essa coisa de ressaltar certas ideias com o uso de maiúsculas, né? Colocar substantivos em maiúsculas para dar uma ênfase ali em determinada coisa. É uma autora que ficou conhecida por dizer muito, muito, muito em poeminhas curtinhos. Inclusive foi por isso que eu escolhi começar esse vídeo com a leitura de um desses poemas curtinhos, que é um dos poemas que eu mais amo, e eu adoro essa tradução do Augusto Campos. Porque, assim, isso é um talento, né? Você conseguir extrair muito, possibilitar muita reflexão em 4 linhas é realmente algo notável, e a Emily fazia isso muitíssimo bem. Ela não era só autora de poemas curtos, mas ela é notavelmente uma grande epigramista, tá? E quanto mais velha ela foi ficando, né, ela teve problema nos olhos também, os poemas dela vão ficando realmente mais curtinhos, né? Ela vai diminuindo cada vez mais o tamanho. Como vocês sabem que quando eu falo de poesia, eu sempre quero ler poesia, eu vou ler um poema agora, onde ela fala do quê? Ela fala da poesia, né? Porque esse também é um dos temas principais da nossa poeta. Ela diz o seguinte: habito a possibilidade, casa melhor que a prosa, de janelas mais pródiga, superior em portas, cômodos como cedros, impermeáveis ao olho, e por eterno teto os dosséis do céu, de visitantes o mais justo, por ofício isto, só as asas dessas parcas mãos para o meu paraíso. A Emily era uma autora que trabalhava muito o paradoxo e a contradição, e ela também é famosa por manter um certo estranhamento da poesia, e esse estranhamento ele às vezes vem porque é por uma conclusão que é totalmente inesperada, ela vai levando a reflexão do poema num caminho e depois ela dá uma virada assim que você não esperava. E ela também usa o que era chamado de slant rhymes, né, que eram falsas rimas, né? São rimas assim que são próximas, mas não são exatas. Isso causa um estranhamento no ouvido, mas a gente percebe que isso é muito proposital, isso não é por imperícia. Isso é algo que ela queria, né? Que ela estava buscando. A poesia da Emily também pode ser muito enigmática. Em alguns momentos ela é muito clara, mas em outros ela é bem enigmática, né? Ela fica... E assim, eu preciso dizer que eu adoro poesia enigmática. E ela reinava nesse campo. A Emily só viu em vida 10 poemas publicados. Especula-se o que aconteceu, já que ela se correspondia e mandava poemas para várias pessoas. Parece que ela não foi muito incentivada a publicar, parece que não era incentivada nem pela família, nem por uma espécie de mentor, um escritor e crítico literário que ela toma por mentor, que se chamava Thomas Higginson. Então todas as edições de poema dela, publicadas em livros, são póstumas. A Emily só viu esses poemas publicados, então, assim, em jornais e revistas, mas ela teve um cuidado de preservação da própria obra que foi, assim, determinante, notável. Ela passava limpo esses poemas e reunia em fascículos, ela guardou tudo, preservou tudo muito bem, além do que ela mandou poemas para... Ela mandou aproximadamente 500 poemas para pessoas, através de cartas. Então, algumas pessoas, inclusive, montaram coletâneas com os poemas que haviam recebido dela própria, né? Então, foi uma poeta muito fiel. Ela foi muito fiel à escrita, né? A gente vê que é uma poeta que ela tinha uma questão também... Ela tem poemas onde ela fala mal da fama, então a gente vê que a questão dela não é que ela queria ser uma celebridade da literatura, mas ela definitivamente queria ser uma poeta relevante. Inclusive, porque ela pergunta para os seus interlocutores se o verso dela respira, se a poesia dela tá viva. Então, ela queria fazer um bom poema.
Mas ela tinha questões com ser famosa, com fazer parte de uma certa cena literária. Aparentemente tinha, embora ela definitivamente quisesse ser lida, aparentemente também quisesse ser publicada. Mas essa fidelidade ao fazer poético, mesmo depois, né, de reclusa e tendo quase nenhuma vida social, ela não abandonou. Ela escreveu muitíssimo, ela foi uma poeta que escreveu muito e que sempre procurou ter muito cuidado com esse seu acervo, né, com essa sua produção, e ter certeza que as pessoas saberiam onde aquilo ali estava. A gente sempre fica nessa especulação de que, no fundo, ela queria, se ela não estava sendo tão linda quanto ela gostaria no tempo dela, que ela esperava ser lida depois, né, que ela acreditava que a poesia dela tinha potencial para ser algo importante, relevante aí no mundo literário. Eu vou encerrar com um poema lindíssimo dela, que é um poema sobre a morte, onde de certo modo ela promove uma oposição entre uma lógica masculina e feminina, e que tem a ver com essa visão da morte heróica, né? E o que deve ser heróico, o que talvez seja heróico na opinião dela, né? E foi um poema que nós ficamos ali babando no clube, todo mundo encantado e achando realmente maravilhoso. E o poema é assim: morrer por ti era pouco, qualquer grego o fizera. Viver é mais difícil, é esta minha oferta. Morrer é nada, nem mais, porém viver importa. Morte múltipla sem o alívio de estar morta. É isso então, gente. Fica aí muito mais do que recomendado. Se você encontrar qualquer edição da Emily Dickinson aí, além dessas da Unicamp, né? A do Adalberto é da Unicamp também, com parceria com a editora da UNB, mas tem edições da Emily publicadas pela Iluminuras também, então se você encontrar, tiver curiosidade, eu recomendo muitíssimo, porque sim, é uma das minhas autoras favoritas. Foi muita alegria discuti-la no clube, discuti-la aqui no Projeto Ferrante Indica. Se vocês leram e quiserem comentar, estão super bem-vindos aí nos comentários. Aproveito então para falar do livro do mês que vem. A gente vai ler o volume 1 dos Diários da Virginia Woolf, que vem sendo publicados pela editora Nós. Estou muito animada, mês que vem é mês do meu aniversário e estarei eu aqui novamente com uma das minhas autoras favoritas. Eu venho encaixando as autoras favoritas em momentos especiais. Já estou animadíssima porque adoro a escrita da Virginia. E vai ser primeira leitura isso aqui, tá? Não vai ser releitura como foi Emily, não. Então é isso, gente. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela paciência, porque agosto foi um mês enlouquecido pra mim. É um mês em que tem acontecido muitas coisas especiais, assim, na minha vida com a literatura. Muitas coisas mesmo. Porém, eu fiquei muito soberbada de tudo, de trabalho, de vida social, fiquei cansada, fiquei doente. E não consegui soltar o vídeo a tempo, mas eu sei que vocês entendem, têm paciência e confiam em mim. Então tá aí o vídeo um pouco atrasado. Agradeço aos apoiadores que não receberam o vídeo antecipado, vão receber só o link sem anúncios. Mas muito obrigada sempre pelo apoio, pela companhia. Aproveito, já que a gente está fazendo 9 anos, para agradecer o prestígio de vocês, a confiança aqui, me acompanhando, dialogando, falando de livros comigo. Muito, muito, muito obrigada a todo mundo. E que a gente aí continue conversando ainda por muito tempo, viu? Um beijo grande em todo mundo. Até a próxima. Tchau.